Esse é o SoloCast, um podcast do Solo Agro. A produção desse material tem o apoio do Banco Santander e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Olá, meu querido ouvinte. Meu nome é Babi Figueiredo e você está ouvindo o SoloCast. Estarão comigo hoje o meu amigo engenheiro agrônomo, Walter Casarim, e o nosso convidado, também engenheiro agrônomo, Gilberto Tosatti. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável do Exalc USP. Meu parceiro, sempre um prazer de te ter aqui conosco, técnico nesse assunto e em vários outros, agrônomo especialista de hoje, que me acompanha, Dr. Walter Casarim. A sua primeira formação foi pela Unesp em Jaboticabal, e aí já descobri também que é colega de turma do nosso convidado. Caiu nas graças da engenharia florestal aqui na Exalc, se tornou mestre em solos e nutrição de planta pela Exalc, é doutor em ciências do solo pela Escola Nacional Superior de Agronomia de Montpellier, na França. E fora tantas outras coisas maravilhosas que eu poderia passar aqui alguns dias falando, né, Valtinho? Tudo bem contigo? Oi, Babi, tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Para mim é uma honra, e principalmente estar aqui encontrando um amigo de longa data, né, que nós nos formamos juntos. Aliás, amigo de turma não é amigo, é irmão, né, isso eu sempre digo. E vamos lá, acho que nós trouxemos a pessoa certa para tratar desse assunto. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana, viu? Então vamos lá. Com a gente, o Gilberto Tosatti. Ele que é engenheiro agrônomo, consultor em citros e especialista em agronegócios. Ele presta consultoria há 35 anos em citricultura no Brasil e no exterior. Ele dá ênfase em estratégias de manejo nutricional e fitossanitário em pomares e na gestão de agronegócios. Formado em engenharia agronômica pela Unesp em 86, especialista em algumas áreas. Se eu for citar todas elas aqui, nós vamos ficar aqui pelo menos mais uma meia hora. Mas essas especializações foram feitas em grandes universidades dos Estados Unidos e do Brasil. Ele criou e fundou o GECONSE, que é um grupo de consultores em citros, organização sem fins lucrativos que reúne 18 profissionais há 25 anos. É professor convidado também do curso de especialização em solos e nutrição de plantas, na área de fertilizantes e organominerais, o nosso querido Solo Agro. Muito prazer, Tosatti, em te ter aqui conosco. Olá, o prazer é meu de estar com vocês aqui, é uma oportunidade para mim imensurável poder estar conversando, batendo um papo, revendo amigos como o Dr. Walter, colega de turma, e nós tivemos aí uma passagem na universidade bastante produtiva, né? E a gente vai fazendo amizades. Eu acho que para mim é uma oportunidade muito bacana de estar aqui junto com vocês e poder contribuir com um pouco daquilo que a gente teve de experiência ao longo da carreira, né? Principalmente no assunto de fertilizantes organominerais. É isso mesmo. Para você, ouvinte, o Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências dos Solos da Exalc, que promove há mais de 20 anos cursos, treinamentos e eventos em solos, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agrícola, brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos, presenciais e à distância, com a qualidade Exalc, para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. Para melhorar seu conhecimento, ter mais chances dentro do mercado de trabalho, melhorar sua lavoura, inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br, solo com 2 L's, ou ainda seguindo o programa nas redes sociais, @soloagro. O SoloCast está disponível nos principais agregadores, como Spotify e todos os melhores. Não tem desculpa para você não ouvir. O tema de hoje, a importância dos fertilizantes organominerais frente à dependência do mercado exterior para a aquisição de adubos. Meu Deus, que coisa mais atual impossível. A gente tem ouvido tanto disso por aí, né? Então eu vou pedir, em primeiro lugar, aqui para o Tosatti dar uma breve explicação para a gente o que é
o fertilizante organomineral. O que é o fertilizante orgânico? Mas eu vou então te pedir para você falar um pouquinho do que é o fertilizante mineral para a gente entender a diferença entre eles. Tá ok, Babi. É importante a gente entender, sim, fertilizante mineral é aquele fertilizante mais tradicional da nossa agricultura, dessa agricultura moderna, né, que produziu insumos sintéticos. Por exemplo, o fertilizante ele pode ser natural ou sintético, produzido de um resultado de um processo industrial. Então, nós estamos falando aí da ureia, estamos falando aí também do MAP, do superfosfato simples, ou mesmo do cloreto de potássio. Esses são os fertilizantes minerais, apenas para citar alguns, mas os principais. Fertilizante orgânico já é aquele fertilizante compostado de origem vegetal, animal, estercos de aves, de animais, subprodutos da indústria, da agroindústria, por exemplo, a torta de filtro de cana-de-açúcar. E o fertilizante organomineral, esse que você citou, que está em moda hoje, é justamente a mistura, né? A composição do fertilizante mineral mais o fertilizante orgânico, formando aí nessa mistura o fertilizante organomineral. De forma simples, é isso aí. Muito obrigada. Valtinho, eu acho que nessa loucura de falta de fertilizantes, já vamos entrar aí na veia do pessoal, a opção do organomineral é uma grande opção, não é? Eu não tenho dúvida, Babi, com esses preços, né, que aumentaram aí muito, né? Então, você saía aí de um KCl que custava $300 a tonelada, foi para 1.500, chegando a quase a $2.000, né? Isso faz com que a gente tenha, ou o produtor tenha que correr para novas alternativas, né? E o organomineral vem como uma grande opção, porque nós temos aí um fertilizante que tem uma parcela que é mineral, com uma liberação mais rápida para a planta, né? E o orgânico que tem uma liberação não tão rápida. Então, essa junção dessas duas formas de fertilizante, ela é uma dupla ótima, né, para a gente colocar no solo, que vai melhorar bastante. E o Gilberto acho que pode nos falar bastante dessas vantagens que o organomineral tem, né? Sim, Valtinho, então se me permite, é isso aí mesmo que você está falando, quer dizer, você tem uma liberação mais gradativa quando você adiciona o organomineral com o mineral juntos ali, e então essa liberação lenta faz com que haja perdas menores do fertilizante. Vamos imaginar um fertilizante mineral que é altamente solúvel. Você faz uma aplicação e chove 30, 40 milímetros em cima. Quer dizer, uma parte desse fertilizante acaba indo, sendo lixiviado, indo embora pelas enxurradas ou penetrando no solo. Então, a perda é muito grande. Ela pode, dependendo do elemento ou do fertilizante, perder aí 20, 30, 40%. Então, a perda é muito grande para um produto que é muito caro hoje, né? Como o próprio Walter falou, os preços estão muito altos e, com isso, você tem um custo de produção também alto. Então, o fertilizante organomineral, junto com a matéria orgânica ali, que é a fração orgânica desse fertilizante, acaba retendo nutrientes, acaba retendo mais a água, e com isso criando um ambiente mais favorável ali de menor perda desses nutrientes. Bacana. E essa vantagem dentro dessa utilização, né, do fertilizante organomineral, você acha que ela traz também maior facilidade aí para o produtor dentro da propriedade? A gente está falando aí, ele pode compostar dejetos animais dentro da propriedade. O que você me fala disso? Ok, Babi. Existem várias formas de você adquirir ou produzir um fertilizante organomineral, né? Além das empresas que já produzem o fertilizante organomineral e você compra o produto pronto,
Essa é uma forma de se adquirir o produto, né? Uma outra forma é você produzir na própria propriedade. Isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, se a propriedade tem material suficiente, né, como material vegetal ou estercos que esteja disponível para ele poder fazer a mistura ou fazer lá a sua composição na própria propriedade. Existem grandes fazendas que fazem isso, outras preferem não perder o foco naquilo que ele faz, porque é uma outra atividade, isso daí, né? Exige toda um conhecimento também, não é tão simples assim, não é só misturar os produtos. E nessa parte as indústrias de organominerais, elas procuram seguir padrões, né, que são colocados aí na legislação do Ministério da Agricultura, e aí essas empresas estão vendendo um produto que tem um padrão. Isso é importante também, saber aquilo que você está aplicando, as quantidades que você está aplicando. Então é importante para quem vai fazer alguma coisa em loco, que ele tenha uma orientação, de pelo menos um engenheiro agrônomo, para poder orientá-lo a fazer isso. Mas, como eu disse, ele tem que ter material disponível para estar fazendo essa mistura. Essa colocação é extremamente importante, né? A gente não pode sair por aí fazendo as coisas sem ter um controle, né? Um controle, o padrão, enfim. Acho que essa parte é extremamente importante. Diga lá, Valtinho. Não, Babi, escutando você e o Gilberto falando sobre os organominerais, me veio uma coisa muito importante, né? Que está embutido dentro desses produtos, que é a reciclagem de nutrientes, e que a gente não pode perder de vista, né? Quando você usa qualquer produto orgânico, a gente tem que levar em consideração o quanto que ele está devolvendo para o sistema os nutrientes que foi levado embora, né? Então, para a sustentabilidade do planeta, para a sustentabilidade da nossa agricultura, esses produtos têm um apelo fundamental, né, Gilberto? Isso eu acho que a gente não pode desconsiderar. Importante para a nutrição da planta, sim, né, mas ele tem um apelo fantástico com relação à sustentabilidade. Eu concordo, Valtinho. Desculpa chamar Valtinho aqui, porque o Valtinho é amigo de tantos anos e a gente chama ele de Valtinho, mas é o Dr. Walter aí, que você tocou num assunto interessante, dessa sustentabilidade. Primeiro que você utilizar um fertilizante organomineral, por exemplo, essa matéria orgânica, ela tem que ter um fim ambientalmente correto, né? Ecologicamente correto. Então, a produção do fertilizante organomineral, no primeiro aspecto, você poder dar um fim ecológico para um resíduo agroindustrial ou vegetal ou de dejetos de aves e animais. Esse é um primeiro ponto, né? Porque tem que seguir algumas regras também aí de segurança. Outro aspecto é justamente essa questão de economizar nutrientes, né? Você vai estar dando na quantidade certa para a planta de uma forma mais eficiente, com menos perdas. E imagina o impacto econômico. Já existia um impacto muito grande em termos de financeiros, vamos dizer assim. Agora, em tempos de crise, em tempos de que os produtos subiram muito de preço e pode ter escassez, inclusive, no segundo semestre, alguns dizem que sim, você ter essa alternativa. Então, ela é bastante interessante, eu acho que tem que ser realmente levada em consideração por todo o setor do agronegócio hoje no Brasil. Interessante que essas bases, né, de matéria-prima, todas elas, né, que muitas vezes elas são descartes, né? Elas podem, então, ser transformadas para essa sustentabilidade aumentar de nível aí, né? Bem bacana que a gente consiga isso, mas voltando aqui, não esquecendo desse controle, desses padrões, para que a gente não tire de uma mão e coloque em outra errada, né? Perfeito. Muito bom. Se você me permite até, né, Babi, a gente tem, assim, contato com as empresas que produzem os fertilizantes organominerais e nesse aspecto de padronização, a legislação
do mapa relacionada a fertilizantes, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Fertilizante organomineral nem existia na legislação. Depois de muitas portarias e normativas, hoje nós temos, se não talvez ainda uma legislação perfeita, mas dá essa importância na padronização. Então, quem produz, ele tem que estar monitorando, fazendo análises para conseguir entregar aquelas garantias que vem na etiqueta. Então, tem toda hoje uma exigência de você ter uma etiqueta na sacaria do produto ou no bag, dizendo quais são as garantias, e a empresa passa por fiscalização. Essas empresas, elas passam por uma fiscalização do Ministério da Agricultura. Né? Embora as empresas tenham que fazer um autocontrole, de melhoria, de monitoramento, de garantias, existe ainda uma fiscalização. Então, quando a gente compra de uma empresa, obviamente a gente tem lá a garantia de que aquela quantidade de nutrientes que está sendo adquirida, ela está lá presente no produto, né? Joia. Eu vou tocar no assunto aqui, para dar continuidade ao que nós estamos falando, né? Que é o efeito que o organomineral faz com o solo, né? Mas ainda vou pedir para você falar sobre isso e falar um pouquinho, colocar o fósforo no meio, né? Que a gente hoje considera como uma grande entrave aí na agricultura brasileira, enfim, pela dinâmica dele no solo. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas possibilidades aí. Bom, eu diria que uma coisa importante para a gente entender, né, que tanto o N-nitrogênio, o fósforo, o potássio, o Brasil é altamente dependente, né, e nós dependemos praticamente de quase 80% do que utilizamos, né, em formas gerais. E o fósforo é um dos elementos mais importantes, eu diria, porque ele faz parte da vida, né? Se a gente for procurar entender a evolução da vida no planeta Terra, vem a partir do elemento fósforo. Então, todas as plantas, os seres vivos dependem do fósforo. E o fósforo é um elemento que ele tem algumas limitações. Por exemplo, no Brasil, o próprio Walter aí pode confirmar para a gente, no Brasil, você tem um solo bastante tropicalizado, né, intemperizado, então existe umas características do solo que acabam fixando o fósforo que a gente aplica ou que está presente no solo, indisponibilizando para as plantas. Então, além de ser um elemento muito importante, há uma escassez desse elemento. O Brasil tem poucas minas também que podem produzir fósforo, a gente depende de importações. Então, nós temos que achar alternativas que possam melhorar essa eficiência do uso do fósforo. Uma delas é o fertilizante organomineral, que muitas vezes associado a micro-organismos, por exemplo, solubilizadores de fósforo, podem liberar mais fósforo para a planta. Eu até pergunto, né, Walter, você tem uma experiência bastante aí também interessante, gostaria que você pudesse me ajudar aí com seus comentários. Sim, Gilberto, o meu doutorado foi diretamente ligado ao uso de micorrizas para aumentar a solubilidade de fósforo no solo, né? Então, tem muitos micro-organismos que têm ações químicas bastante positivas para liberar aquele fósforo que a planta não consegue buscar, né, que está indisponível para a planta. Mas uma coisa importante, Gilberto, que eu poderia acrescentar com relação ao fósforo, quando nós usamos os organominerais, é que o fósforo no solo é muito fixado pelos óxidos de ferro e alumínio, né, que são uma parcela de argila que, como se citou, né, de solos bastante intemperizados, como é o nosso aqui no trópico. Mas a matéria orgânica, ela libera alguns grupos carboxílicos que conseguem se ligar nesses locais onde o fósforo iria ser fixado.
Então ele acaba diminuindo essa fixação. Então, um produto organomineral, além de ele estar fornecendo fósforo, ele tem a matéria orgânica que está liberando ali aquele grupo carboxílico que vai impedir essa fixação. Então ele diminui, ele permite que o fósforo fique mais tempo à disposição da planta. Então ele vai permitir uma alimentação em fósforo pela planta muito melhor do que se nós usássemos um produto onde nós não temos a matéria orgânica presente, né? Então, em solos onde o teor de matéria orgânica é baixo, esses produtos vão ter um desempenho muito mais eficiente, né? E trazendo sempre melhorias para a nutrição da planta. Isso ajuda muito, né? Mas aí eu vou voltar naquele início que a gente estava falando, já iniciamos aí falando sobre o nosso problema do mercado, de fertilizantes, do aumento de preço e tudo mais. E nesse cenário, nessa guerra e incerteza que a gente tem com esse mercado externo, né, a gente tem matéria-prima suficiente no país para a fabricação desse tipo de fertilizante? E digo mais, o enriquecimento desse fertilizante com essa fonte mineral proveniente do mercado externo, ela fica comprometida? Babi, uma pergunta interessante, né? Eu acho que o Walter deve ter esses números, mas o que se consome no Brasil em termos de fertilizantes minerais acho que é da casa de 40 milhões, acima disso, eu acho, de toneladas, né, Walter? É isso mesmo? Mais ou menos está por aí, Gilberto. A gente dizer que fertilizante organomineral vai substituir os fertilizantes minerais, eu acho impossível, porque você precisaria de uma quantidade de material orgânico muito grande. E até então, as nossas produções elas estão baseadas no que nós temos de material vegetal, de agroindústria ou de dejetos de animais, e ela não é suficiente para atender toda essa demanda, né? Porque o Brasil é muito grande, a produção do Brasil em termos de alimentos é muito grande, então essa demanda por fertilizantes minerais também é grande e o fertilizante organomineral não consegue substituir totalmente, né? Eu não sei se o Walter concorda com isso. Concorda, Walter? Sim, mas eu acho que você bateu no ponto assim, fundamental, que é que nós não temos a quantidade suficiente de matéria orgânica para fazer os organominerais, né? A gente vai ser sempre dependente dos minerais, né? Mas aí tem um pouco da logística também, né, Gilberto? De você levar para grandes distâncias, vai ficar muito caro tudo isso, né? Ok, eu gostaria de complementar, né, o que o Walter falou, de que a produção do fertilizante organomineral vai depender da matéria-prima. Uma das matérias-primas também, que além do fertilizante mineral, que nós dependemos, é a parte orgânica. E isso é muito local, né? Se você considerar, por exemplo, Santa Catarina, você tem lá dejetos de suínos, de aves, né, que estão mais disponíveis para se fazer o fertilizante organomineral. Alguns outros estados não têm isso, né? Se você pensar na região centro-oeste, por exemplo, não tem tantos fontes de matéria orgânica assim para se fazer um fertilizante organomineral. Então é importante entender localmente se você tem esse material disponível para que não possa transportar de longas distâncias e encarecer o produto, né? Foi bem observado aí pelo Walter. Esse é muito bem explicado por você, e essa às vezes é uma discussão que se tem quando se confronta o fertilizante mineral com o fertilizante orgânico. O fertilizante orgânico tem um apelo fantástico pela reciclagem, pela sustentabilidade, mas, no entanto, as concentrações que ele tem é baixa, né? E a gente não pode esquecer que muita da produção que acontece no Centro-Oeste, ela não fica no Brasil, ela vai embora para fora do Brasil, né? Então, como que nós vamos trazer esses resíduos para cá, né? Esses grãos, né, eles estão sendo, o mesmo laranja, que é bem a sua área, esses frutos, o suco, ele está sendo exportado, o Brasil exporta bastante, né?
e os nutrientes contidos nele estão indo embora, né? Então, de alguma forma, nós temos que repor esses nutrientes no solo. Então, para aquelas regiões mais distantes, o fertilizante mineral ainda se torna mais viável economicamente, porque a concentração deles são maiores, né? Agora, para aquelas regiões mais próximas, onde a gente pode utilizar o organo mineral, não tem dúvida que eles deveriam ser mais valorizados, né? Ok, perfeito, Walter. Muito bom. Bom, aí então a gente já entendeu que, inclusive, a gente com essas exportações aí, a gente não consegue retornar isso para o Brasil. Mas e esses fertilizantes? Vocês acham que a longo prazo a gente vai conseguir chegar num nível? Isso aí eu sei que é uma bola de cristal, né, que a gente está colocando aqui de adivinhação, mas se você puder apostar, você acha que a gente consegue chegar num nível de fertilizante organomineral no Brasil que a gente, inclusive, possa trabalhar com exportação? Olha, eu acho difícil, porque a demanda do Brasil é muito grande por fertilizantes, né? Por fertilizante mineral, e o que se produzir de fertilizante organo-mineral vai ser consumido aqui no Brasil. Existem algumas dificuldades em relação a, inclusive, você exportar um material orgânico, né? Aí vai de acordo com a legislação de cada país, ela pode haver barreiras nesse sentido. Então, eu não acredito que nós possamos exportar. Nós estamos falando aqui de fertilizante organo-mineral sólido, né? Aplicado via solo. Eu acho difícil essa possibilidade. Joia. Tosati, eu amei esse bate-papo. Você e o Valtinho fizeram uma dupla maravilhosa que já só se confirma depois de tantos anos, né? Mas agora nós vamos mudar um pouco o foco e a gente vai chamar um quadro aqui que vai aproximar um pouquinho você mais do público. A gente gosta bastante de fazer isso, porque o que acontece é que esse pessoal vê você com 35 anos aí de sucesso de carreira, mas não imagina o suor, né, que a gente passa no dia a dia, com vida, com filho e tudo mais. Então eu chamo agora o quadro Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Bom, nós estamos aqui com o Tosati e aí a gente já descobriu algumas coisas, porque a gente conversa um pouco antes, a gente descobriu que ele desistiu do futebol, virou fã de tênis. Rapaz nascido em Araras, no interior do estado de São Paulo, sempre trabalhou com agricultura, sempre foi fã de citricultura e trabalhou com citricultura, tá? Toca violão, guitarra. É que eu não posso deixar o Valtinho participar, senão o negócio ia ferver aqui. Mas nós soubemos também que ele é muito fã de cachorro. Conta um pouquinho pra gente essa história. Nossa, vou ter que contar essa história mesmo, Poxa vida. Bom, eu acho que todo mundo tem história para contar, né? Cada um tem suas histórias de vida e dificuldades. Acho que todo mundo passa. E a gente não é diferente, né? Todo mundo passa por essas situações. Mas você falou bem, eu gosto de tocar instrumento, tal, violão. Eu ensinei o Walter a tocar violão e jogar truco, né, na época da faculdade. Ai, desculpa, você ensinou meio mal, só para te avisar. Ele não tomou muito bem as lições. Mas mentira, enfim. O Walter pediu para me contar uma história de um cachorro, né? Porque eu gosto de cachorro, mas não dentro de casa, convivendo com cachorros, né? E minha filha recebeu uma amiga aqui da Itália, foi para o Rio de Janeiro, na praia, e lá na praia apareceu uma pessoa trazendo um cachorrinho pequenininho, oferecendo por R$50 para elas comprarem, né? Elas adoram cachorro. Porém, elas não tinham como trazer o cachorro para Araras, já que elas foram de avião para o Rio de Janeiro. Mas, saindo da praia, o cachorrinho estava lá amarrado num poste
e o cara largou esse cachorrinho lá, abandonou o cachorro. Elas pegaram o cachorrinho, colocaram numa bolsa, levaram para o hotel, escondido, né, no hotel, deram banho no cachorro, compraram comida para o cachorro, e aí contrataram um taxista para levar esse cachorro para São Paulo. Então o cara fez a corrida para São Paulo só para levar o cachorrinho. Ele não conhecia muito bem ainda, barato, ele falou, né? Pois é, eu nem perguntei o preço, tá? Porque senão... Mas ele convidou a mulher dele, porque também não conhecia muito bem São Paulo, e a mulher dele foi junto, né? O taxista, a mulher e o cachorrinho. Levou lá em São Paulo, no apartamento de uma outra filha minha, e aí prepararam toda uma situação para que eu recebesse o cachorro aqui, dizendo que o cachorro não ia ficar muito tempo. A questão é que minha filha foi para Itália, está lá estudando, trabalhando, e largou o cachorro aqui. Agora eu tô com um cachorro aqui que não é mais desse tamanhinho. Ele é desse tamanho, assim, enorme, um cachorro. E o nome dele chama Rio. Então, essa é a história que eu tinha para contar. Justa homenagem, hein? Justa homenagem. E muito descobri bom. Depois que o Walter adora cachorro. Por isso que eu contei essa história. Sim, realmente eu já tinha um conceito enorme por você, Gilberto. Agora, sabendo que você é papai de pet, isso melhorou mais ainda. Papai de pet por opção, né? Esse é o detalhe. Que dizem que é vovô de pet, não papai, viu? Quando a gente não quer se apegar, a gente diz que não é pai, né? Mas não tem muito jeito, né? Filho é assim mesmo, não tem como. Bom, mas foi um grande prazer, muito obrigada. A gente sempre assim aprende muito com as pessoas, os nossos convidados, mas assim foi muito especial, Gilberto. Muito obrigada mesmo. Ter vocês dois aqui comigo, sabendo que vocês são colegas de turma e tudo mais, é muito bacana porque deixa o programa cada vez mais descontraído, né? O SoloCast está aqui para isso, para mostrar um pouquinho do que os profissionais da agricultura têm feito, né? E mostrar um pouquinho também de cada um, como é que é a história de vida, enfim, para a gente estar todo mundo junto. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a vocês, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse bate-papo informal, diria, né? Rever aí o nosso amigo Walter, também você, Babi, eu agradeço demais pela oportunidade, pode contar comigo para outros bate-papos. Abraços. Valtinho, vamos para mais um? Vamos, mas para mim, eu não posso deixar de expressar minha alegria, porque o Gilberto é alguém por quem eu tenho um carinho enorme, né? A gente, além de ter estudado junto, ele era um dos amigos mais populares, porque ele era o dono do violão, ele que tocava, né? Ele que puxava as modas de viola, então ele alegrava as nossas festas. Então, a imagem do Gilberto sempre foi muito positiva para nós, né? Apesar de ele falar que ele não gosta de futebol, né? Mas ele é São Paulino, eu quero deixar registrado isso aqui. Obrigado, Babi, obrigado, Gilberto, um prazer enorme ter passado esses momentos aqui com vocês, viu? E qual é o nome do seu cachorro, Walter? É Bob. Bob, bonito, viu? Bom, gente, eu vou finalizar essa gravação, agradecer mais uma vez aos dois e vamos para o próximo SoloCast. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!